Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a explorar objetivos, desta vez relacionados com o universo de parentes, vizinhos e amigos. Lembrando que esses três grupos, né, são parte do que nós chamamos de círculos sociais, né, estão no rodapé, né, da nossa tabela periódica, né, o resumo da nossa metodologia. Quem não tem essa tabela pode pegar no nosso site, amorconsciente.org, está lá. E então lembrando aqui, né, que nós temos, na verdade, a família nuclear, né, a família com a qual a gente convive diretamente, separado, né, do restante, que nós chamamos de parentes, né? Então, parentes são aqueles que nós não convivemos o tempo todo, mas que têm um vínculo familiar. E vamos falar também dos amigos, que a gente também separa entre os amigos que nós chamamos de amigos próximos, né? Aquela definição tradicional de amizade no mundo real, que nós separamos dos amigos virtuais, né? Que são aquelas pessoas com as quais a gente tem contato apenas através da internet. Nós temos, na verdade, para cada um desses grupos, né, um determinado conjunto de sub-áreas, né? Geralmente, no caso dos parentes, né, a gente tem a questão ou da colaboração, de fazer coisas juntos, ou de cuidados, né? Quando alguém da nossa família, né, algum dos nossos parentes exige de cuidados, né? No caso da a colaboração, ela pode se dar de diversas formas, né? A gente às vezes tem competências, né, técnicas para instalar determinados tipos de equipamentos, né, sejam hidráulicos, eletrônicos ou de qualquer outro tipo. E a realização também de diversos trabalhos, né, que eventualmente nós possamos ter competências ou capacidades que, infelizmente, o nosso parente não tem ou perdeu, né, como é o caso aí, tem alguns exemplos aí da realização de reparos, de consertos, eventualmente de costurar alguma roupa, né, ou de fazer alguma receita. Né. A outra sub-área, né, é a questão dos cuidados, né, os cuidados com as pessoas da nossa família. A gente subdivide em cuidados temporários e permanentes, né? Às vezes a pessoa precisa de algum cuidado momentâneo, né? Seja, por exemplo, na realização de um exame, seja para ser acompanhado numa internação em função de doença ou de alguma cirurgia, mas que são coisas passageiras, né? E, eventualmente pode acontecer que a pessoa enfrente um quadro de saúde onde esses cuidados têm que ser permanentes, né? O que obviamente significa uma carga, né, sobre a gente, né, que está envolvido nesses cuidados com muito mais pesada. No caso dos amigos, né, a gente reforça aqui que nós estamos falando de amigos próximos, né, amigos que convivem em atividades no mundo real, né? A figura aí, um exemplo, envolve passeios, música, né? Nós podemos ter muitas formas de fazer isso, né? A gente tem aí alguns exemplos agrupados aí em três áreas, né? Os amigos próximos a gente pode também, eventualmente, precisar cuidar, mas além disso nós temos em geral outras formas aí de desenvolver essa relação, né? A principal dela, né, é que nós temos o hábito de socializar com os nossos amigos, né, como nós fazemos aqui no grupo regularmente, seja para comemorar alguma data, seja para
simplesmente festejar a amizade sentados a uma mesa, seja para compartilhar um show, um espetáculo, uma atividade de lazer, né? No caso da colaboração e dos cuidados, né, os objetivos também podem envolver atividades semelhantes aos que nós descrevemos no caso dos nossos parentes, né? E no caso dos vizinhos, né, aí a gente tem um universo um pouquinho diferente, né? Porque embora a gente conviva com os vizinhos no mundo moderno, pelo menos nas grandes cidades, né, a forma de relacionamento envolve um grau de intimidade completamente diferente, né, do que no caso dos amigos, nem se fala, ou até mesmo daqueles parentes que a gente só vê de vez em quando, né? O conceito de condomínio, né, envolve um conjunto aí de atividades específicas, né? Assembleias, decisões, reclamações, problemas de convivência. A mesma coisa pode acontecer dentro de determinados bairros, mas ao mesmo tempo nesse universo também acontecem festividades, né? Algumas dessas agrupações têm suas próprias comemorações, seus próprios eventos, e a gente se envolver nessas questões, nessa organização, certamente é uma forma aí, então, de contribuir com os vizinhos. E o último grupo, né, que nós vamos descrever hoje, né, que nós chamamos de círculos sociais, são os amigos virtuais, né, que de fato, né, a gente precisa lembrar que são aquelas pessoas que a gente tem apenas contato virtual na atualidade, no momento. Podem ser pessoas que a gente nunca conheceu de forma presencial, ou podem ser, muitas pessoas têm isso hoje em dia, pessoas com as quais nós tivemos um convívio presencial no passado, por terem sido vizinhos, colegas de escola, de trabalho, de faculdade, mas que nós não temos mais esse convívio presencial e ainda assim mantemos então um relacionamento virtual. E aí, é claro, existe uma diversidade muito grande de ferramentas e plataformas. Algumas delas a gente mesmo explora para divulgar o nosso trabalho, né? Estão citadas aí no rodapé do slide, mas não são as únicas, né? De fato, existem centenas de ferramentas hoje em dia na internet que a gente pode usar com essa finalidade. E para a gente não perder aqui a relação com o que nós fizemos nas semanas anteriores, né, nós vamos voltar a exibir a nossa roda da vida, né, de forma dinâmica, fazendo uso aqui da nossa roda disponibilizada nesse endereço aí que está na tela, né? Lembrando que essa imagem da nossa roda da vida é uma imagem dinâmica, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a família nuclear que já vimos na semana passada, temos aqui cada uma das áreas que a gente trabalhou, e vocês podem ver aqui que o nível de detalhamento, né, de cada uma dessas sub-áreas, né, ele ainda não está tão desenvolvido quanto em algumas outras, mas o processo de navegação é o mesmo que a gente mostrou para as outras áreas nas semanas anteriores. E então convidamos vocês aqui, naveguem aí em cada uma dessas áreas, e se porventura tiverem indicações de objetivos que ainda não estão listados aqui nesses grupos aí de
parentes, vizinhos e amigos, por favor, nos indiquem que a gente vai progressivamente incluindo eles nessa hierarquia que nós chamamos da nossa roda da vida. Para quem não registrou o endereço onde esse recurso está disponível, está na tela. E fica então aí o convite duplo, né? De um lado, examinar esse conjunto aí de objetivos para verificar se tem alguma coisa que te inspira a completar algo que está faltando para você. Do outro lado, se você desenvolver alguma coisa que está faltando na nossa lista, por favor, contribua.